Tudo bem, meus alunos do segundo A, né? Essa matéria é para o segundo ano, né? Pretendo falar um pouquinho dela, comentar. Nós não podemos estar junto, né? Que é bom estar junto, trocar ideias, tudo. Mas como devido a esse coronavírus, né? Confundiu um pouco as nossas vidas, até mesmo de sair de casa, não pode sair de casa. Tem que tomar, né, o maior cuidado possível, como vocês estão vendo, né? Como está passando na televisão, nos meios de comunicação. Então vamos pensar nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, né? Então vamos estudarmos pelo online mesmo. Também não estou acostumado a dar aula online, mas nós estamos sendo obrigados assim porque não tem outra maneira. Então vamos prestar atenção. Eu vou comentar com vocês para ficar mais fácil para realizar as atividades, né? E tudo de bom para vocês. Né? Eu poderia só mandar o conteúdo, mas eu gosto de mandar os vídeos, que fica mais fácil, a gente comenta um pouco sobre o assunto, determinado assunto, porque só enviar texto e questões, às vezes pode que não vai fixar bem na cabeça de vocês, né? Então, a primeira coisa, quando nós falamos, né, hoje vamos estudar a origem da reforma, né, protestante. Aí depois vão falar também da Contra-Reforma, né? Primeiro momento público de Martinho Lutero, localizado na Alemanha. Origem da Reforma Protestante. Por que houve, né, a Reforma Protestante? Então vamos, né, comentar. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre os reis e a Igreja. Até este momento, a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos. Então, veja bem, nós sabemos que durante a Idade Média, quem dominava era o que? A Igreja e os senhores feudais, né? Já comentamos em sala de aula, né? Nós até já falamos também do Renascimento, né? No final da Idade Média. Então, todo esse processo nós já comentamos até bastante em sala de aula, né? Sobre o Renascimento, né? Acho que vocês estão lembrados disso. Mas agora, o que acontece? A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais, controlado em Roma pelo Papa. Então, quem controlava era o quê? Era o Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser o quê? Questionada pelos monarcas, que desejavam reter esses impostos no reino, ou seja, de vez de pagar aos senhores feudais, pagar o quê? Para o reino, para os reis, a partir do momento da centralização do poder, que vocês sabem que foi durante a Baixa Idade Média, né, começou a centralizar o poder, e esse ponto que deu início às grandes também navegações. Os camponeses também estavam descontentes com a igreja. Na Alemanha, os mosteiros, os bispados possuíam imensas propriedades. Muitas vezes os bispos e os abalos, né, a partir do momento dos bispos, tudo, o que acontece? Vivia às custas de quem? De trabalhadores da cidade do campo. Então, acontece o quê? Eles viviam à custa, né, que os outros que trabalhavam no campo, as coisas tudo, que acabavam ter que mantendo eles, né? Então, isso o quê? Eles ficavam descontentes, porque todos, para eles o quê? Todos tinham que trabalhar, e não só uma parcela trabalhar e a outra não, né? A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimo, considerada, né, pecado. Então, para a igreja era o quê? A cobrança de empréstimos, essas coisas, tudo de juro pelo empréstimo, arrumava um empréstimo, pagar juro, né, como tem hoje. Hoje a pessoa, tudo que vai um banco empresta é juro. Então, logicamente, se fosse naquela época pela igreja, o quê? Isso seria pecado, né? Seria pecado pela igreja, né? Não vou dizer que quando é cobrado por um agiota é pecado mesmo, porque é um juro altíssimo, né? Eu digo, até banco cobra juro altíssimo, tudo. Mas, né? Mas não desviando, voltando ao nosso assunto, né? Que não estamos falando de agiota nem de nada. Realmente, no mundo capitalista, né? Não é só banco, não é só agiota. Cada um quer se dar bem, né? Na maioria das pessoas quer se dar bem. Às vezes, até... Agora, desde que você trabalhe, se você conseguir fazer suas coisas com o seu suor, tudo bem, é seu. Porque você não pode aproveitar dos outros, né? A partir do momento que um juro é 2%, cobrar 10%, cobrar 12%, 15%, aí não, é exagero, né? A partir do momento que já é exploração. Então, pensa bem, eram considerados pecado. Defendia a comercialização sem direitos a lucro. Ou seja, você podia vender, mas você não poderia ter
lucro e justo preço, né? E vender também a justo preço. Isso, né, a partir do reduzir o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira, né? Então ela queria o quê? Ela queria emprestar dinheiro, ela queria vender suas coisas, tudo, e ela queria o quê? Cobrar os juros, né? Cobrar juros, né? Hoje tem juros exorbitantes, nós sabemos, na nossa, né? Na época de nós, né? Hoje com cartão de crédito, tantas coisas, o juro é exorbitante, né? O tomismo e a teologia agostiniana. Então pensa bem, dentro da própria igreja, dois sistemas teológicos, né? Então pensa bem, o tomismo, ou seja, o da teologia agostiniana, se defrontava. No entanto, a desmoralização do clero, ou seja, a igreja, começou a se perder, né? Não tem a partir do momento todo que não tinha que a moral tão grande, ela perdeu, começou o quê? Demoralização, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com práticas de comércio de bens eclesiásticos. Pensa bem, ela condenava teu comércio, só que ela acabava ela mesmo mexendo com o comércio. Isso é o quê? Então era o quê? Ela falava para os outros não podia, mas que para ela podia. O clero fazia uso de suas autoridades para obter privilégios. A venda de cargos na igreja era uma prática comum desde o final da Idade Média. Então vender a partir do momento, né, vender até para cargos, tudo poderia. Então isso o que estava totalmente errado, né? Hoje, primeira coisa, na Idade Média, o senhor feudal é o filho mais velho, primogênito, seria o quê? Ele seria dono de toda a riqueza do pai e os outros iam para a igreja. Então praticamente é bem diferente hoje. Hoje você para ser padre, qualquer pessoa pode ser padre. Pode ser pobre, pode ser rico, desde que tenha dom vai ser padre. Naquela época não, os padres eram o quê? Já vinha de elite, pessoas, né, filhos do senhor feudal, um recebia herança, o primogênito, os outros não recebiam, eles partiam o quê? Para a igreja, ia ser padre, tudo que naquela época era bem diferente. O maior acúmulo foi a venda indiscriminada de indulgência, isso é, o perdão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Pensa bem, como que você pode, você pagando você tem perdão? Não tinha coerência isso, né? Não tinha coerência, né? Então pensa bem, muda. Hoje você pode ver a igreja completamente diferente, vai mudando a vida, vai o quê? Vai a partir do momento, vai aprimorando e você vendo o quê? Lá naquela época ela agia de uma forma, hoje ela age o quê? Completamente diferente, hoje o quê, né? Então, a reforma de Lutero, Martim Lutero era o quê? Ele era da igreja católica. É da igreja católica. A reforma protestante foi o que iniciada por Martim Lutero, monge agostiniano alemão, né? E professor da Universidade de Wittenberg, né? Salvo engano, esse nome que fala mais ou menos, né? Não me lembro tão bem. Crítico, negava algumas práticas comuns apregoadas pela igreja. Então tem coisa, venda de indulgências, coisas tudo, ele não aceitava. Então, pensa bem, no século XVI, o que vai acontecer, né? Vai havendo essa mudança, ele não vai aceitando essas características, ele não aceita as atitudes da igreja, e ele quer fazer uma mudança na igreja, ele não quer criar uma nova religião, não, ele quer que haja o quê? Uma mudança dentro da própria igreja, né? Então ele pega o quê? 95 teses, teria o quê? Pregados na porta da igreja, né? Então, para um debate, ele queria o quê? Que fosse um debate. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-la e lê-la para a população, espalhando assim a censura à igreja católica. Então, veja bem, muitos o quê? A partir do momento eles pegaram aquilo lá e começaram o quê? Repassar. Né? Então, em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero, exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público e o que agravou a situação. Então, pensa bem, ele o quê? Ele condenou e a partir do momento o quê? Lutero pega o quê? E queima aquela bula. Então, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada, né, Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege, né? A partir do momento que ele foi considerado herege. Acolhido por parte da nobreza alemã, refugiou-se. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e desenvolver-se os princípios da nova religião. Então, até que ele mudou. Antes ele queria o quê? A mudança
né? A mudança dele, né? A mudança dentro da própria igreja. Como não foi a partir do momento, né? Não foi acatado as mudanças que ele queria, ele criou o quê? Uma nova religião. Então pensa bem, o que acontece? Foi havendo o quê? Ele vai tendo discípulos, as pessoas a partir do momento o quê? Vai acompanhando ele, e com isso acaba o quê? Surgindo uma nova religião. Surgiram-se as guerras religiosas, que só foram concluídas em 1555. Né? Então pensa bem, este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e de seus súditos. Então, colocava até que o governante poderia, né, escolher a religião. Na verdade, cada pessoa ele tem que ter livre-arbítrio para escolher a religião. Né? Também, né? Aí, em relação à religião, o luteranismo, né, assumiu características diferentes no Sacro Império. Teve a liderança de Martinho Lutero. Na França e na Holanda, o princípio do Lutero, né, foram ampliados por Calvino. Aí, né, na Inglaterra, conflito entre o rei e a igreja deram origem ao anglicanismo. Então foi o que? Foi havendo esse tipo de mudança. Então cada local, né, teve o que? Uma maneira de ser, uma maneira de agir. Né? Então, muro reformadores em Genebra, Suíça, né? Então, pensa bem, então tudo isso o que? Houve a revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Então, as ideias dele foram o que? Espalhando. Suas ideias foram o que? Reformuladas por alguns de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino. Então, já foi o que? Ele foi mudando. Cada um tem. Você vai interpreta o texto de uma maneira, o outro interpreta de outra maneira. Então, pertencente a burguesia influenciada pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Né? Escreveu instituições da religião cristã, que veio a ser o quê? O catecismo dos calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Então, veja bem, então houve o quê? Foi uma mudança. Então, todo esse processo eles foram mudando. Mudava aqui, mudava ali, mudava lá. A igreja ficou a mesma coisa? Não, cada pessoa tinha. Ele foi o quê? Tendo a sua dinâmica. Ele foi ampliando. Dinamiou o movimento reformista através de novo princípio, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdote paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessário sequer a existência de um clero regular para Calvino. A salvação não dependia de fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Doutrina, predestinação. Então pensa bem, ele falava o quê? A Bíblia é o centro. Então não precisa a partir do momento de ninguém. A Bíblia, você tem que entender a Bíblia, e a partir do momento você entende, e a partir do momento realizando, você tem o quê? A sua visão sobre ela, a sua interpretação, né? O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, né? Mais do que o luteranismo. Então pensa bem, Martinho Lutero, ele começou, mas o que expandiu mesmo foi Calvino. Atingiu os Países Baixos, a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos. Na França, huguenotes. Na Inglaterra, né? A partir do momento que na França, né, huguenotes. E na Inglaterra, a partir do momento, são o que? Chamados de puritanos, né? Foram chamados de puritanos. Então, cada local, eles tinham o quê? Eles chamavam de um nome, mas a partir do momento o que? Os mesmos, mas o que? Eles punham um nome diferente cada um. Agora, não que o Lutero, a partir do momento, tinha uma visão da Bíblia. Né? O Calvino já vai ter outra visão, né? Martinho Lutero é uma coisa, João Calvino outro, ele vai ter o que? A visão. E cada um tem o que? Ele vai defender as suas teses. O que foi a contra-reforma? Porque teve a reforma, criou a nova religião. O que vai ter? Vai ter uma contra-reforma. A contra-reforma foi um movimento que surgiu na Europa também, em consequência da expansão do protestantismo. Então, que expandiu, né, o protestantismo. Então, o que a igreja fazia, a igreja católica? Em 1504 foi fundada por Inácio de Loyola, ex-soldado espanhol da religião. Basta uma ordem religiosa denominada o quê? Companhia de Jesus, organizada de acordo
acordo com o modelo militar e a companhia formada por seus membros jesuítas, como soldados de Cristo, eles gozavam de confiança do Papa, e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica. Então, a partir do momento o quê? Então, isso é o quê? É a contrapartida. Ter a reforma, essa é a contra-reforma. Decidiu-se a realização do Santo Ofício, criado no século XIII, responsável pelo Tribunal da Inquisição. Sua função era o quê? Julgar aqueles que se desviavam do dogma da igreja. Então, veja bem, tinha que ser julgar. Aquele que a partir do momento saiu dos dogmas da igreja tinha que ser o quê? Julgado. Tinha que ser julgado. Em 1545, mais ou menos, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Pegou os representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estava presente membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Então, veja bem, igualmente estava o quê? Presente ali, tinha membros o quê? Luterano e ortodoxo também. Então, deste concílio surgiu uma igreja reformada. Foi criada ainda, a partir do momento, uma index, que é chamado uma lista de livros proibidos pela igreja, incluindo livros também científicos, e de extrema importância, como a gente pega de Galileu, Giordano, Bruno, entre outros. A formação do clero deveria ser mais rigorosa e foi proibida a venda de cargos religiosos. Ou seja, antes vendia cargos religiosos. Ali o que acontece, não tinha mais, não podia mais esse negócio mexer, porque realmente o que ela estava perdendo espaço, adeptos, Então até o que acontece? Ela começa a reformar a sua igreja para o quê? Não deixar que as pessoas saíssem dali, e o que saísse a partir do momento o que fosse poucos, ou se não até não sair, ou se não retornar para a igreja novamente. Então a Contra-Reforma não distribuiu, a partir do momento o que não foi assim, não, vou distribuir a partir do momento alguma bula, alguma coisa, não, o que acontece? Ela não distribui, ela vai o quê? Ela vai querer, e nem vai querer o quê? A Contra-Reforma, ela não vai, ou melhor, ela não vai conseguir destruir o protestantismo, porque na verdade queria o quê? Que não houvesse protestantismo, acabar com o protestantismo. Ela não vai conseguir, mas ela vai o quê? Ela vai limitar a sua expansão. Então até não vai deixar que expanda muito. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos do mundo. Então a América Latina é o quê? A maior concentração de católicos do mundo. Então até o quê? Ela não vai conseguir o quê? Destruir, ou seja, acabar com a religião, E a partir do momento, acabar, ninguém também não pode ter esse intuito de acabar, destruir. A partir do momento o quê? O que tem que melhorar é a religião. Ela vai ter o quê? Procurar melhorar a sua religião, Não há esse negócio de querer destruir, Querer o quê? Puxar todos os adeptos para ela. E aí acabava o quê? Não teria mais o protestantismo. E isso ela não vai conseguir, porque cada um tem o quê? Se ele escolheu aquela religião, ele tem o direito de seguir o que é a sua religião. Seja católico, seja protestante, seja qualquer religião. Cada um tem o direito de seguir a sua religião, Esse é um pequeno assunto que depois nós vamos comentar mais. Falou, amigos. Meus grandes alunos, estude bastante, espero ter ajudado em alguma coisa, Aí depois eu vou comentar mais, Hoje a gente pega a igreja, tanto católica, evangélica, tem aqui a partir do momento, tem só crença, o que importa é trabalhar bem, Seja o pastor trabalhando na sua igreja, seja o padre na outra, e a gente vê que tem muitas pessoas, que a partir do momento trabalham com a religião e trabalham muito bem e faz o bem para as pessoas. Isso que é importante. Então, isso vai de cada um,